Olá, sou Wellington, mas pode me chamar de Wells. Atuo como arquiteto de soluções cloud e IA generativa. Estou aqui para ser seu mentor em uma jornada no vasto universo tecnológico. Juntos mergulharemos em um oceano de inovações, descobrindo novidades no mundo da tecnologia e analisando diversos casos e temas relevantes. Agora pergunto a vocês: qual seria o resultado se juntarmos inteligência artificial, machine learning, generative AI, OpenAI, Curva BC, história de Procedure e SQL Server? Aqui temos a imagem de uma IA pensando. Aqui temos um círculo mais escuro, falando um pouco sobre inteligência artificial. Ah, aqui está um spoiler. Hoje vamos pôr a mão na massa e fazer um case, utilizar a IA generativa para extrair regras de negócio e escrever uma história de usuário. Então, falando um pouquinho de inteligência artificial. Inteligência artificial é um conjunto de tecnologias que imita o comportamento ou a inteligência humana. Dentro da inteligência artificial, temos um subcampo que é Machine Learning. Machine Learning, ou aprendizado de máquina, é uma técnica que dá aos computadores a habilidade de aprender com experiências passadas, sem serem explicitamente programados para isso. Imagine que é como ensinar um computador a identificar padrões em dados, como reconhecer um rosto em fotos ou prever o clima, baseando-se em informações que ele já processou. Dessa forma, quanto mais dados o computador analisa, mais inteligente ele se torna, melhorando suas previsões e decisões ao longo do tempo. É como se o computador se tornasse um aluno que aprende constantemente com seus erros e acertos. Dentro da Machine Learning, temos agora uma inovação que é a inteligência artificial generativa, ou Generative AI. Inteligência artificial generativa é um tipo de tecnologia avançada que dá aos computadores a habilidade de criar conteúdos novos e únicos, como textos, imagens e música, a partir do que aprenderam analisando grandes quantidades de dados. Isso significa que um computador pode, por exemplo, compor uma música ou gerar uma imagem de algo que nunca existiu, usando apenas seu entendimento do mundo. É como se a máquina se tornasse um artista ou escritor capaz de produzir obras inéditas inspiradas no que foi programado para aprender. A IA generativa é alimentada através de prompt. Prompt é basicamente uma instrução ou pergunta que você dá a um programa de inteligência artificial generativa para orientar o que ele vai criar ou responder. Continuando aqui nossa junção de ideias, vamos falar da OpenAI. A OpenAI é uma empresa de pesquisa em inteligência artificial que desenvolve tecnologias avançadas para ajudar a resolver grandes desafios globais. Ela trabalha para garantir que os benefícios da IA sejam amplamente distribuídos e usados de forma segura. Seus projetos incluem sistemas que podem entender e gerar linguagem humana, entre outras capacidades. Ela é conhecida por desenvolver tecnologias avançadas como o ChatGPT. Continuando a nossa junção de ideias, vamos falar aqui um pouco da curva ABC. A curva ABC é uma técnica de gestão de inventário que classifica itens em três categorias: A, B ou C, com base em sua importância e valor. Itens da categoria A são mais valiosos, mas em menor quantidade, enquanto itens C são menos valiosos, mas mais numerosos. Essa abordagem ajuda as empresas a alocar eficientemente recursos e atenção na gestão de estoques. Continuando aqui nossa junção de ideias, vamos falar agora sobre história de Procedure e SQL Server. História de Procedure são conjuntos de comandos SQLs que são armazenados e executados no banco de dados, usados para automatizar e otimizar operações frequentes. SQL Server é um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional desenvolvido pela Microsoft, amplamente utilizado para armazenar e gerenciar dados. Continuando aqui, agora aqui temos a imagem de um IA fazendo uma massa. Agora vamos à atividade mão na massa. Mas eu vou explicar como eu gerei essa imagem aqui. Eu usei o Bing Imagens, alimentei com um prompt, gero a imagem de uma IA fazendo um bolo e colocando a mão na massa. Ela gerou 4 imagens e eu escolhi essa aqui para apresentar no diagrama. Agora falando um pouquinho do chat GPT, aqui estou com o modelo 4, ele é pago, tá? Em outros vídeos eu posso explicar sobre os modelos do chat GPT, sobre outras IA generativas, mas aqui vamos atentar a esse modelo 4, porque ele agora tem uma funcionalidade nova, que é você consegue inserir arquivos nele. Então aqui o arquivo que a gente vai trabalhar é esse aqui,
é um arquivo de um storage procedure. Aqui, basicamente, ela tem um parâmetro, que é uma lista de produtos, e aqui ela faz as operações para calcular a curva ABC. Então, a ideia é que essa storage procedure seja lida pela IA generativa e a gente consiga extrair as regras de negócio. Voltando aqui. Então, aqui eu tenho esse clipezinho. Eu vou tentar aqui localizar o arquivo. Está aqui, achei. Vou abrir. Eu desenvolvi alguns prompts, aí você vai testando os prompts e vai vendo o que vai ser melhor adequado para a IA generativa. Aqui, esse prompt aqui é o que deu mais certo para extrair as regras de negócio. Então vamos aqui. Eu sou analista de negócio, quero a partir desse arquivo escrever uma história de usuário para explicar como é feito o cálculo. Não preciso saber como foi feita a programação. Na história de usuário deve descrever todas as regras de negócio. Vamos ver o que vai gerar da IA generativa. Está aqui para ajudar a escrever uma história de usuário, com base naquilo que você enviou. Primeiro precisaria examinar o conteúdo desse arquivo. Então ele está analisando o conteúdo, né? Vamos ver aqui se ele consegue. Tá lá aqui, ó. Está analisando. Vamos ver se ele consegue agora extrair e escrever as regras de negócio. Aqui está explicando sobre o arquivo. Aqui ele está falando um pouquinho dos códigos, dos comandos que estão dentro. Está explicando aqui um pouquinho a parte de programação, embora eu tenha pedido para não falar como da programação, mas ele está lendo, né? Vamos ver aqui se ele consegue escrever pelo menos a história de usuário. Beleza, vamos prosseguir analisando o restante do arquivo para completar a história. Então, está analisando, né? Você continua. Aqui ele está explicando, né, sobre o cálculo. Ver se ele consegue criar a história aqui para a gente. Ele está continuando analisando. Agora vamos ver se aqui, ó. Agora eu vou começar a criar a história de usuário. Como analista de negócio, quero calcular a curva ABC de uma lista de produtos para identificar os produtos que geram a maior parte das vendas, permitindo uma gestão de estoque e estratégia de vendas mais eficaz. Critérios de aceitação. Entrada de dados, deve aceitar uma lista de IDs de produtos como entrada, representando os produtos a serem analisados. Cálculo de vendas acumuladas. Aqui ele está extraindo as regras de negócio, está criando a história de usuário. Categoria A, produtos essenciais que representam 80% do total das vendas. Categoria B, produtos importantes que representam mais de 80% do total. Essa história de usuário fornece uma visão clara das regras de negócio e dos cálculos necessários para implementar o processo de cálculo da curva ABC de uma lista de produtos, sem necessidade de entender os detalhes técnicos da programação SQL. Bom, eu acho que ele cumpriu, conseguiu criar a história, né? Aqui vamos fazer mais um bônus. Aqui ter outro prompt que eu criei. Agora vamos ver se ele consegue fazer isso aqui. Agora eu sou um engenheiro de software C#, preciso fazer uma função em C# dessas regras. Mas a função não precisa conectar no banco de dados. Vamos ver o que ele consegue gerar aqui. Aqui, então aqui ele está criando uma função em C#. Aqui ele não está conectado, tá vendo? Ele está transformando aquela história de procedure em uma função em C#. E aqui ele está utilizando a programação em C#, não necessariamente tem a ver com a programação que foi feita em linguagem SQL. Então ele está fazendo aqui uma nova geração em C# com a função que pode ser aproveitada por um desenvolvedor, um engenheiro. Aqui, ó. Está terminando. Ele aqui está explicando. Nesse exemplo, a classe produto é usada para armazenar informações sobre cada produto. A função calcula curva ABC, realiza os cálculos necessários e classifica cada produto. Note que para simplificar o cálculo de vendas acumulado é feito produto a produto, sem considerar uma ordenação específica por vendas. Por isso, exigiria uma lógica adicional para ordenar os produtos com base no total de vendas acumulado antes da classificação. Aqui está falando a função main, um exemplo de como usar a calcular a curva ABC para calcular e exibir a classificação ABC de uma lista de produtos. Aqui ele está explicando, né? Você pode adaptar esse código que for necessário para atender os requisitos específicos do seu projeto
ou para incluir lógicas adicionais que possam ser relevantes para a aplicação. Então, pessoal, aqui eu quis explicar, né, um case de uma empresa que eu trabalhei. Era interessante, você não sabia como são as regras que estavam dentro das histórias procedures. Aqui a gente conseguiu extrair as regras e conseguiu transformar essas regras em história de usuário e conseguiu até fazer uma implementação em C Sharp. Então eu espero vocês no próximo vídeo. Espero que a gente tenha cumprido aí. Até mais, pessoal.